Olá, amigos. Que Deus nos abençoe nesta terra que criou e que foi uma das 5 obras mais antigas de nosso Deus. E que esse Deus nos abençoe. Mas, amigos e amigas, o tema que queremos compartilhar com vocês é sobre a terra que nós vivemos. Muitas pessoas perguntam sobre a terra. Ela existia antes de Deus criar o mundo? Porque está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Vamos ler. Veja o que diz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, amigos e amigas, existia sim a terra antes deste mundo habitável e também existia antes dos céus. E você sabe por quê, amigos? Então, amigos, isso temos que perguntar para a sabedoria de nosso Deus. E a sabedoria de Deus sabemos quem é. É o Senhor Jesus. Então, vamos às Escrituras perguntar a Ele próprio. Agora, vejam, amigos meus, o que a sabedoria que é o Senhor Jesus diz. Em Provérbios, capítulo 8, versículo 22, vamos ler. O Senhor me possuía no início de suas obras mais antigas. Então, amigos, que obras mais antigas seriam essas? Bom, a primeira obra mais antiga é um abismo, pois em Provérbios, capítulo 8, versículo 24, diz, ou seja, a própria sabedoria falando, Jesus, veja que diz, vamos ler, antes de haver abismo, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de água. Mas, amigos, então já sabemos que as 2 obras mais antigas é o abismo e as fontes das águas. Mas, amigo, além do abismo e das fontes de águas, tem mais 3 obras. Então, amigo, são 5 obras mais antigas antes de Deus criar os céus e o nosso mundo e tudo que neles há. Então, amigos, qual seria a terceira obra de Deus antes de todas as coisas, ou seja, das 5 obras mais antigas? Então, para Deus criar nosso mundo, tinha que fazer suas bases ou fundamentos, como está escrito nas Escrituras. Provérbios, capítulo 8, versículo 29. Vamos ler? Quando Deus fixava ao mar o seu limite para que as águas não transpassassem aos seus limites, quando compunhava os fundamentos da terra, veja bem, quando compunhava os fundamentos da terra. Então, amigos, veja que nossa terra tem fundamentos. Ela não é planeta, como dizem. Ela não anda por aí planando, que nem o planador. Então, amigos, a terceira obra mais antiga, veja que Deus pergunta a Jó, no capítulo 38, versículo 6. Vamos ler?
Veja, sobre que estão fundadas as bases da terra, ou seja, a sua fundação. Veja, amigos, que Deus transforma as águas como pedra e ficam duras como a pedra, e a superfície das profundezas se torna compacta. Isso está escrito em Jó, capítulo 38, versículo 30. Confira, amigo. Então, amigos meus, o endurecimento das águas em pedras, nas profundezas do abismo, e se tornaram compacta. Então, essa é a terceira obra de nosso Deus mais antiga. Então, amigos, e a quarta obra é como citamos em Provérbios, capítulo 8, versículo 29. Vamos ler outra vez. Quando Deus fixava o mar, o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunhava os fundamentos da terra. Então, amigos, os fundamentos da terra é a quarta obra de Deus mais antiga. Então, amigos, veja que a quinta obra mais antiga é a terra. Vejam, amigos, que Deus não tinha feito a terra nem as amplidões, ou seja, os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Isso está escrito em Provérbios, capítulo 8, versículo 26. Mas confira em sua Bíblia, amigo. Então, amigos, vejam que tem um detalhe muito importante para o nosso entendimento. Deus fez a terra debaixo das águas. Agora, veja e preste bem atenção o que vamos ler. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5, veja o que diz. Porque deliberadamente o povo esquecem que de longo tempo houve os céus, como também a terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus. Em Isaías, capítulo 40, versículo 12, confira. Então, amigo, essas são as 5 obras mais antigas de nosso Deus. E a terra é a quinta obra mais antiga, antes dos céus e de nosso mundo, que habitamos. Veja, quando Deus fez este mundo, ou seja, começou a fazer, Ele tirou a terra de dentro das águas, como citamos em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5. Se você tem dúvida, confira, amigo. E para provar a você, abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 40, versículo 12. Vamos ver? Veja que Deus, com a sua mão poderosa, pegou a terra do fundo das águas. Agora veja o que diz. Deus, na concha de sua mão, mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Também recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão. Então, amigos, a terra já existia, pois ela é a quinta obra mais antiga
de Deus. Bom, amigo, vamos ficar por aqui. Em nome do Pai, do Filho Jesus e do Espírito Santo de Deus. Amém.